Olá, gente, boa noite, tudo bom? Hoje aqui é a aula que não tem nenhum conteúdo específico para eu falar, né? A última aula de conteúdo foi a aula passada, que na verdade eu nem pude, né? Eu não pude dar a aula na última segunda, hoje é quarta, né? Porque, enfim, estava numa banca e tal, não pude. Mas eu pedi que vocês assistissem a aula 20 do curso de Teoria dos Grafos que eu dei ano passado. O conteúdo é o mesmo, a explicação é a mesma, não mudaria nada. Então, como eu não pude, na segunda-feira eu pedi que vocês assistissem, e então a matéria foi dada nesse sentido. O curso de teoria dos grafos continuaria, né, para grafos direcionados. Então, se vocês forem, inclusive nessa playlist lá do ano passado, vocês vão ver que tem ainda a aula 21 e a aula 22, que são duas, ou essa aula 21, agora eu já não lembro se grafos direcionados eu falei em uma ou em duas aulas, eu não lembro. Mas, enfim, tem lá ainda uma continuidade no curso, né, que é a respeito de grafos direcionados, que é um assunto muito interessante, tem muitas aplicações, muitos algoritmos são desenvolvidos com grafos direcionados, inclusive, grafos direcionados, na verdade, ele é uma generalização da ideia que a gente tem de grafos estudados até agora, grafos não direcionados, né? Ou seja, outro jeito de falar é que grafos não direcionados, que é isso tudo que a gente viu até agora, é um caso particular de grafos direcionados. Por motivos óbvios, né? Porque quando você fala em grafos direcionados, deixa eu criar aqui uma página, talvez. Quando você fala em grafo direcionado, é porque você tem uma direção na aresta, né? Ou, na verdade, não é a direção que fala, né? Você tem um sentido na aresta, né? Então, você tem um sentido aqui, por exemplo, de A para B, né? Então, se acontece isso, você nesse desenho você não tem a aresta BA, você tem a aresta AB. Diferentemente do que a gente entende como aresta sendo um par não ordenado, então se eu falo AB, é a mesma coisa se eu falo BA, quando eu me refiro agora a um grafo direcionado, uma aresta é formada por um par ordenado. Então, AB é isso, é de A indo para B. BA não é isso, é uma aresta que diz B vindo para A. Então, um grafo direcionado, ele é um grafo que possui as arestas dirigidas com essa direção, entendeu? Com esse sentido. Todas as arestas têm isso. Se você estiver olhando um grafo em que para todo par de vértices que formam uma aresta direcionada, por exemplo aqui AB, também existe a aresta contrária, né, BA. Então, isso aqui, na verdade, você pode simplificar como sendo um grafo, uma aresta não direcionada, porque na prática, tanto faz, né? Você ter AB ou BA, existem as duas arestas aqui, então por isso que um grafo não direcionado, ele pode ser entendido como um caso particular de grafos direcionados. Essa aula de grafos direcionados não se baseia só nisso, né? Tem alguns resultados lá interessantes que se aplicam bem para esse tipo de grafos aqui. E aí eu peço que vocês, mais por conta da completude, de vocês terem, terem o conhecimento de grafos direcionados e os resultados próprios para esse assunto, então vocês assistam lá na playlist do ano passado uma aula ou duas aulas, já não lembro exatamente quantas foram, sobre o assunto de gráficos direcionados, tá? Sendo que esse período eu tirei do cronograma justamente porque o cronograma não ia dar tempo para eu falar isso e a gente ter aqui esse momento de revisão ou ter mesmo a elaboração da prova que eu pensei, né, em 2 dias e tal, segunda e quarta da semana que vem. Então eu prefiro que com isso tudo que eu falei até agora vocês saibam explicar bem sobre esse assunto. Eu prefiro isso do que falar mais um assunto e levar para uma prova escrita e eu não estou vendo vocês, então fica pior eu enxergar o que vocês entendem ou não entendem na matéria, entendeu? Então, por causa disso que eu quis passar essa atividade que para compor a segunda prova, né, que seja assim em trabalho mesmo, que vocês apresentem, que vocês falem, até para quebrar o gelo aí nesse sentido de vocês falarem, né, que é algo importante, né?
inclusive para outros momentos, igual eu estava falando antes, né? Num concurso público para professor, você vai ter que fazer prova de aula. Ou se você trabalha numa empresa, você tem que fazer uma apresentação de alguma coisa, né? Então é normal você passar por isso, né? Então, essa é a minha proposta, na verdade, é uma proposta que eu venho fazendo desde o início, né? Desde os períodos anteriores que eu dava aula. E eu acho um bom tipo de avaliação. É um bom tipo de avaliação isso daí, tá? Inclusive, ainda falando um pouco sobre isso, né? Antes de entrar aqui no assunto mesmo, né? De grafos, é, esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar? Lembrei. Como eu recomendei no Classroom, né? Lá, recomendações sobre essa apresentação. Como vocês vão ter pouco tempo para fazer a apresentação, para ver qual é a parte mais importante que você vai falar na apresentação de vocês. Então, por conta disso, eu peço que vocês. Tá certo que já está para semana que vem, né? Então, mas eu passei semana passada, eu escrevi isso lá. Mas só para reforçar, montem um resumos, né? Montem resumos desses assuntos que eu separei lá. Não lembro quantos foram, cinco, seis, enfim, não lembro quantos foram. Separem os resumos. Primeiro, né? Façam os resumos, entendam o que que é o principal que foi passado daquele assunto. Quando vocês forem preparar o que vocês forem falar, ensaiem isso também, para usar o tempo que foi dado para vocês, não passar e nem ser muito a menos, tá? Tentem passar as ideias das demonstrações. Isso não quer dizer que vocês tenham que fazer as demonstrações igual eu faço, passo a passo, do início ao fim, até porque não vai dar tempo, e é ter muito resultado. Mas tentem selecionar o que é principal, ou alguns vocês só enunciam e tentam passar a ideia da demonstração, no outro você demonstra um pouco mais, o outro você demonstra um pouco menos, ou nem demonstra, porque só nem precisa escrever a demonstração, é só põe o resultado, põe o exemplo, ou explica melhor para alguém que não entende passar a entender, sabe? É essa intuição que eu passo para vocês, assim, para que vocês preparem uma boa apresentação, tá? Bom, basicamente é isso. Como eu estava falando hoje, não tem nada assim de conteúdo novo para apresentar, mas eu posso tirar dúvidas de vocês, né? Posso complementar alguma coisa, caso vocês não tenham entendido bem e tal, dessas aulas aí, que vão desde a aula 13, talvez. Deixa eu voltar aqui no. Isso, desde a aula 13 até a aula 20. Então, são essas aulas aqui, que desses aqui, então, a gente tem duas aulas de coloração de arestas, uma aula de conjuntos dependentes e cliques, uma aula de teoria de Ramsey, duas aulas de coloração de vértices, duas aulas de grafos planários, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco assuntos, né? Então, são cinco assuntos que eu vou sortear na véspera aí, o que cada grupo vai falar, né? Isso. Vou sortear na véspera, tá? Só para completar, né? Uma coisa que eu tinha falado antes de até começar a gravação, mas não estava nem todo mundo aqui e tal. Nesses slides aqui, eu fui rever, né, os slides, não sei por quê, mas eu fui passando os slides aqui rapidamente, eu vi que tinha um typo, né, tinha um erro de digitação aqui, que inclusive na aula eu falei esse mesmo erro e eu nem me toquei na hora, e nem ninguém me chamou a atenção. Até porque não está errado, mas não serve para nada o que está escrito aqui, que é só para ficar claro para todo mundo. Ué, tá demorando a aparecer, né? Deixa eu tentar baixar. Às vezes, pra mim, ele só carrega se eu for de cima pra baixo. Eu não posso pular direto pra baixo do Caraca, PDF. PDF não, né? Do sei. PowerPoint. Sabia que tinha esse problema, não? Bom, deixa eu ver aqui.
No Outlook Online acontece isso direto também. Hum. É bom que aqui eu até posso até arriscar. Então, aqui, né? Então, aqui está escrito se G é K crítico, então deltinha é maior ou igual do que deltinha menos um. Isso é claro que aqui está correto, né? Mas, na verdade, não é isso que eu quis dizer, não. É K menos um. É isso que eu quero. Deltinha é maior ou igual do que K menos um, né? Isso foi provado na aula 18, né? Essa aqui é a aula 20. Na aula 18, eu provei esse resultado. Com isso, a gente consegue argumentar que o deltinha, neste caso aqui, é maior ou igual do que 5. Deltinha ser menor ou igual do que 5 é conteúdo da aula 19. Na aula anterior, o último resultado da aula, eu coloquei lá e provei que se G é um grafo planar, então o deltinha é menor ou igual do que 5. Tá lá. Então, é isso que a gente está usando aqui. E, além disso, a gente consegue, por meio desse resultado, dizer que o deltinha também é maior ou igual do que 5, porque a gente estabeleceu que G era 6 crítico, né? Então, se o G é 6 crítico, quer dizer que o K é igual a 6. Então, deltinha é maior ou igual do que K menos 1, 6 menos 1, 5. Então, deltinha é maior do que 5. Por isso que a gente tem aqui a consequência de que deltinha é igual a 5. Tá? Só essa correção rapidamente aqui que eu queria falar com vocês. Mas já aproveitando que eu estou nessa aula, o Carlos ficou meio com dúvida, né, Carlos? Nessa verificação aqui de que o grafo de Petersen ele não é planar. Certo, Carlos? Você quer Isso, que eu fale um professor. pouco mais sobre isso aqui? Se você puder falar um pouco aí, até para explicar essas operações aí também, né? Que Tá, acontecem. tá. Então, bom, antes dessa aplicação, né, desse exemplo específico, eu argumento, né, de que não provo o teorema de Kuratowski porque faltou um lado. E para demonstrar o lado daquele se somente se do teorema de Kuratowski, demandaria mais uma ou duas aulas só para falar daquilo. Pelo menos mais uma aula, tá? E aí, né, para dar tempo do cronograma chegar até o fim, né, eu falar um pouquinho também de coloração de vértices para grafos planares, que isso é muito, muito, muito importante, muito interessante. Então, eu não provei um dos lados do teorema de Kuratowski. E só para reforçar, né, o que eu estou falando, é isso aqui. G é planar se somente se G não contém uma subdivisão. Então, G não contém uma subdivisão do K5 ou do K33, certo? Então, isso daqui dá uma caracterização dos grafos planares, porque é um se somente se. Então, é certo. Se você está olhando um gráfico que ele é planar, você sabe que não tem o K5, não tem o K33 ali dentro como subdivisão, em que ele esteja ali dentro e ele possa ser subdividido para até chegar no gráfico que você tem. E se você tem também um gráfico que satisfaz isso, de não conter essa subdivisão do K5 ou do K33, então esse gráfico é planar. Isso que é uma caracterização, se somente se. Então, bom, vou por exemplo, porque no exemplo eu consigo explicar um pouco do que significa exatamente isso de dizer subdivisão, tá? Que é um exemplo aqui, então, de você provar que o grafo de Petersen, verificar que o grafo de Petersen não é planar. O grafo de Petersen é esse daqui, né? Então, já é bem conhecido, desde a primeira aula eu falei dele, né? Na lista de grafos hamiltonianos, pelo que eu me lembro, ele também apareceu, porque tem lá para provar que o grafo de Petersen não é hamiltoniano, né? Tem lá uma questão que pede isso. Mas, enfim, então o que a gente tem que olhar? Bom, se eu quero verificar que ele não é planar, então eu tenho que conseguir de alguma forma encontrar dentro desse gráfico, eu estou sendo informal mesmo, mas eu tenho que de alguma forma encontrar que pode ser por um subgrafo, pode ser que você já encontre um subgrafo que seja o K5, ou pode ser que seja um subgrafo ali que já seja o K33. Não acontece aqui, né? Então, tem também, antes de eu provar, antes de eu falar do teorema de Kuratowski, nos slides anteriores, eu falo sobre isso, né? Se G é planar, então todo subgrafo que você tem ali dele também é planar, né?
Em outras palavras, se você tem um subgrafo que ele não é planar, então todo grafo também não vai ser planar, né? Então, por isso que você poderia, de um jeito mais simples, tentar verificar se tem algum subgrafo aqui que seja o K33 ou que seja o K5. Você vai ver que você não vai encontrar subgrafo, tá? Mas este grafo daqui, a gente consegue encontrar o K33 por meio de uma subdivisão que esse grafo aqui tem. Mas o que é isso de fato? Então, olha só, primeiro de tudo, eu vou direto ao ponto e identificar o K33 aqui. Mas como? Bom, o K33 tem quantos vértices? 6. Seis. Tem 6 vértices, né? Esse grafo aqui, ele tem 10 vértices, certo? Então, você tem que, de alguma forma, tentar remover vértice, ou tem que tentar ver se algum caminho com 3 vértices consegue ser resultado de uma subdivisão, em que nesse resultado de subdivisão, você vai meio que de um caminho com 3 vértices ter um caminho com 2 vértices só. Porque desse caminho de 2 vértices, você subdividiria e voltaria para a estrutura que você tinha anteriormente. É mais ou menos nisso que a gente tenta ver se contém uma subdivisão de algum grafo especial. E o que eu vou fazer aqui especificamente? Primeiro de tudo, eu escolhi, e aqui é dado simplesmente porque eu tenho que encontrar, isso que eu quero fazer, eu quero encontrar o K33 ali. Então, vou simplesmente ver se dá, removendo um vértice, vendo se tem como aglutinar aí esses caminhos em caminhos menores. Então, simplesmente aqui eu removi tanto o Bzão quanto o Bzinho. Por que eu fiz isso? Porque, olha só, depois de ter feito isso, veja que se você escolhe esse vértice C que está aqui, é justamente do C vindo para o D, passando pelo Czão aqui, você vê que obedece isso que eu falei, de ter um caminho com 3 vértices. E isso daqui é interessante porque você trocando isso que está aqui. Agora, desconsidera isso aqui ser um caminho de 3 vértices, mas considera isso daqui sendo um caminho de 2 vértices, meio que eliminando esse vértice aqui, indo direto para cá, que é isso que é feito aqui, e também é feito aqui, você já vê que já tem um K33. O que é esse K33? Esse K33 que está aqui, ele tem aqui uma estrutura que nesse vértice daqui, nesse caminho desses 2 vértices aqui, nessa aresta, você poderia ter colocado um vértice aqui e você teria voltado para cá. Você poderia ter colocado um vértice aqui e você teria retornado justamente para a estrutura que está aqui. Então, veja que no K33 existe uma subdivisão de algumas arestas aí, e as arestas que eu fiz explicitamente isso foram essa e essa. Então, existe subdivisão dessas duas arestas aqui, a C, D, A, E, de modo que o que você obtém fazendo essa subdivisão, que é isso que está aqui, porque dessa aresta você subdividi-la, significa você ter um vértice aqui novo. Esse vértice novo é justamente esse vértice A que está aqui. Então, esse aqui seria o A. Esse daqui seria o C. Você vê que não existe aresta AE mais. Acabou a aresta AE. Aqui também não tem aresta AE. Azinho E, né? Não tem aresta Azinho E. Não tem. Aqui também não tem aresta Azinho E. Também não tem aresta Czinho D. Aqui também não tem aresta Czinho D. Ou seja, ao ter posto esses vértices aqui, que foram postos por meio das subdivisões dessas duas arestas, Azinho, Ezão, Czinho, Dzão, você tem aqui um subgrafo do
grafo de Petersen. E é isso que quer dizer de conter uma subdivisão. Entendeu? Então, esse grafo, ele contém um subgrafo que esse subgrafo ele é uma subdivisão do K33. É por essa checagem que se eu perguntar, pô, esse grafo aqui, vou colocar um grafo para você qualquer, ele é planar? O que você vai ter que fazer? Isso que eu fiz. Vai ver que se algum pedaço do grafo, se ele não é, ou se ele é, uma subdivisão do K33 ou do K5. Entendeu? Entenderam? Ficou mais claro, Carlos? O conceito de Sim, professor. subdivisão eu apresentei na lista, ou na Avion. Vocês tiveram uma Avion que eu coloquei lá, o que é uma subdivisão, né? O que é uma subdivisão de uma aresta? Quando você tem uma aresta, você põe um vértice aqui. Acabou a aresta, acabou essa aresta. O que você tem agora é um vértice e duas novas arestas. É essa aresta aqui e essa aresta aqui. Então, isso é a subdivisão dessa aresta. A gente poderia até ir um pouco mais além, falar, subdividir a aresta 2 vezes, 3 vezes, e assim por diante. Tá? Mas entendeu melhor agora, Carlos? Entendi, professor. Isso é só uma aplicação do teorema de Kuratowski. Tá? Que é super importante, super famoso esse teorema aqui. Você me fez uma outra pergunta também, né? Sobre a complexidade computacional, né? Isso. Aí você falou que é polinomial, né? Isso. Então, foi uma boa pergunta, na verdade, porque nem é assunto do curso, né? Eu falar sobre complexidade computacional. O objetivo principal do curso é falar sobre propriedades matemáticas que você consiga caracterizar classes de grafos, obter parâmetros específicos de grafos, né? Conseguir resolver problemas de minimização, por exemplo, de coloração, é um problema de minimização, né? Para algumas classes você consegue, para coloração de arestas, né? Falar se é classe 1 ou não, é difícil esse problema, mas ainda assim a gente trabalha por meio disso, né? Várias coisas que eu falei aqui de propriedades implicam em você ter soluções algorítmicas que resolvam esses problemas por conta dessas propriedades que são fáceis de serem verificadas, são rápidas. Um exemplo, os grafos eulerianos, por exemplo, né? Eu provei uma caracterização dos grafos eulerianos, que é todo vértice integral par. Ok, dado que você já sabe disso, se eu te apresento um grafo e você tem que implementar esse algoritmo que verifique justamente o grau de todo vértice e veja se ele é par, o grau de todos os vértices, você consegue fazer isso rápido. Um algoritmo que faça isso tem complexidade bem baixa, né? Que é basicamente você percorrer pela sequência de graus do seu grafo, se foi isso apresentado, ou você percorrer a lista de adjacência do grafo, ou a lista de incidência, enfim, você consegue tirar do grafo essa informação rápido. Agora, tem problemas que ficam um pouco mais complicados você saber resolver algoritmicamente, baseado nas propriedades que caracterizam. Por exemplo, os grafos hamiltonianos mesmo. Eu apresentei lá um conceito de fecho, tem uma caracterização lá para o meio do fecho. Você, às vezes, com essa caracterização, você não resolve nada, porque você não sai do lugar, continua com o mesmo grafo. O fecho de um grafo pode ser o próprio grafo, e isso não implica o grafo não ser hamiltoniano. Mas ainda assim tem uma caracterização, que é todo grafo é hamiltoniano, se somente se o seu fecho também é hamiltoniano. Se vocês lembrarem de aulas lá de trás, eu falei disso. E aí o Carlos fez essa mesma pergunta, né? Nesse sentido de pensando algoritmicamente em relação aos grafos planares, né?
eu sei que todo grafo planar ele não pode ter aí nessa subdivisão do K5 ou do K33, né? É uma caracterização, se somente se. Agora, eu consigo implementar isso porque, veja, o que eu fiz aqui na prática foi, pô, do nada eu estabeleci um subconjunto, na verdade nem foi esse, né? Foi esse subconjunto de vértices aqui, e nesse subconjunto de vértices, eu fiquei vendo se tem como eu subdividir essas arestas aí. Perdão, eu verifiquei se tem como, em trios de, que formam P3, esse caminho de tamanho 3, você reduzir a simplesmente caminho de tamanho 2. E com isso verificar se o que sobrou é um K5 ou é um K33, né? Talvez poderia levar uma intuição de fazer isso é difícil. Ainda assim, e eu até mandei o link para o Carlos, né? Existem estruturas de dados que facilitam muito esse processo. Você consegue verificar essa existência dessas subdivisões eficientemente. E, inclusive, linear. Algoritmo de reconhecimento de grafos planares tem complexidade linear. Só não é assunto do curso, então não vou entrar em detalhes em relação a isso. Mas tem os PQ-tree, por exemplo, são estruturas de dados que facilitam muito nessa checagem, nesse algoritmo de reconhecimento dos grafos planares. Apesar disso, tem muitos problemas. Então, uma coisa é problema de reconhecimento. Tá? O que é um problema de reconhecimento? Eu apresento um grafo para você, não falei nada sobre ele, e a minha pergunta é: bom, esse grafo é planar? Essa é a pergunta. Isso é o problema de reconhecimento em relação a alguma classe de grafos. Existem uma gama enorme de classes de grafos. Apresento o grafo e eu perguntei aí, ele é um grafo euleriano? Isso é o reconhecimento, entendeu? É você conseguir dizer se sim, ele satisfaz aquela classe, ele é daquela classe, ou não, ele não é daquela classe. Algoritmos de reconhecimento, você tem, alguns são fáceis, outros não são fáceis. Para grafos planares, é fácil, como eu estava falando agora. Se eu apresento um grafo, eu perguntei, ele é planar? A resposta é, eu consigo verificar isso. Caiu aqui, né? Voltei, né? Voltou. Voltei. Então, eu estava falando desse lance dos grafos planares, né? Que, bom, problemas de reconhecimento eu consigo resolver eficientemente, e eficiente significa em tempo de complexidade polinomial, né? Nesse caso é linear até. Mas aí, mesmo assim, mesmo eu sabendo reconhecer grafos planares rapidamente, existem vários problemas que, mesmo específico para grafos planares, o problema é difícil. Não é mais um problema de reconhecimento de grafos planares. Eu já estou te dando um grafo cuja entrada dele é o grafo planar. E aí a pergunta não é mais saber se ele é planar ou não, porque eu já sei que ele é planar. A pergunta é, por exemplo, qual é o menor número de cores que eu consigo colorir os vértices propriamente deste grafo planar. Esse é um problema NP completo. Eu sei que todo grafo planar admite uma quatricoloração. Esse é o problema, esse é o teorema das quatro cores. Esse é o problema das quatro cores, né? Você consegue, sim, para qualquer grafo planar, colorir os vértices propriamente utilizando quatro cores. Você consegue. Qual é a dificuldade aí agora? É o seguinte: você conseguir colorir com quatro cores não quer dizer que quatro é o menor número de cores. É um limite superior para esse menor número de cores, mas não é o menor, necessariamente. E você saber se o grafo possui número cromático 3 ou 4 é um problema NP completo. Um grafo planar, né? É um problema NP completo. Saber se o número cromático do grafo é 2 é fácil, porque a gente até estudou isso, né? São os grafos bipartidos.
Identificar, reconhecer grafos bipartidos também é fácil. Não entrei nesse detalhe algorítmico, mas vocês podem pensar um pouquinho até em algoritmos em grafos que resolvam problemas de reconhecimento de grafos bipartidos, né? Você pode aqui tentar executar uma BFS, tentar ver se forma algum ciclo de tamanho ímpar, né, baseado nessa árvore que você vai montando aí de largura associada ao percurso em largura que você possa fazer, ou mesmo em profundidade, caso seja uma DFS. Bom, isso que eu estou falando são conceitos vistos em outras matérias, né? Algoritmos em grafos e tudo mais. Enfim, se vocês não fizerem, inclusive, eu recomendo que vocês façam, porque tem uma riqueza enorme de coisas que eu nem falo aqui, mas que é falado lá, e também tem bastante coisa que é falado lá, mas não é falado aqui, né? Em termos algorítmicos, em termos de propriedades, né? Um complementa o outro bem ricamente, né? Tá? Bom, mas, enfim, acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre isso, né? A resposta para o caso, então, para grafos planares a gente consegue reconhecer rapidamente. Proporcional ao tamanho do grafo, polinomialmente em função do tamanho do grafo, tá? Mas tem várias perguntas aí que a gente faz e aí ainda assim fica difícil. Por isso que, nessa aula aqui, depois dessa parte da caracterização, eu quero falar sobre coloração, né? Primeiro é provar o seguinte, pô, o grafo ele pode ter um deltão muito grande, ele pode ter um maior grau muito grande, né? Não tem nenhuma garantia aí, né, de nenhuma implicação de que tem que ter um número cromático baixo para ele ser planar, né? Não tem. A gente tem um limitante do grafo planar em relação ao menor grau. Aí sim, a gente sabe que é no máximo 5. Não pode passar disso. Se o menor grau do grafo é no máximo 5, você tem que avaliar ainda as outras coisas. Mas se se o menor grau desse grafo for maior do que 5, já sabe de cara, ó, esse grafo não é planar. Porque na aula 19 eu provei isso lá, o último resultado, que é se G é planar, então deltinha é menor ou igual do que 5. Mas em relação ao deltão, a gente não tem, pode ter o deltão n-1, não tem nenhum problema. Por exemplo, uma estrela satisfaz isso, né? É um grafo que tem um vértice que é vizinho a todo mundo, ainda assim é um grafo planar. Mas veja como o deltinha aí é satisfeito, né? O deltinha é igual a 1, é menor ou igual do que 5. Enfim, mas aí se a gente se indaga, né? E como é que é colorir grafos planares? Eu apresentei nessa aula 20 um teorema que diz que todo grafo planar é 6 colorível. Isso quer dizer, então, que eu consigo colorir qualquer grafo planar com 6 cores. Depois disso, tem um outro resultado que diz que todo grafo planar é 5 colorível, então eu consigo apertar um pouco mais aqui. Essa demonstração aqui é por indução. Ela não deveria ser complicada, tá? Não deveria ser nada complicado, porque você quer colorir um grafo planar qualquer com 6 cores, tá? Como é por indução, tem que ter aquelas 3 etapas: base, hipótese e passo. A base é para qualquer grafo planar que tenha no máximo 6, né? No máximo 6 vértices. Qualquer grafo planar que tem no máximo 6 vértices é 6 colorível, porque você pode dar uma cor distinta para cada vértice. Então você utilizou no máximo 6 cores. Então a base está provada. A hipótese você vai supor que qualquer grafo planar com menos do que n vértices, ou seja, com no máximo n menos 1 vértices, seja 6 colorível. Agora vamos para o passo que é o que mais importa, né? Então você pega isso daqui, essa estratégia de indução aqui a gente usa, acho que quase todas as demonstrações que a gente viu de indução aqui nesse curso, que pega um grafo que tem n, ou seja, se tem n vértices, quer dizer que a hipótese não vale, porque a hipótese só vale quando o grafo tem no máximo n menos 1 vértices aqui nesse caso. Então, quando você pega um grafo planar, qualquer,
qualquer gráfico planar, com N vértices, a hipótese não está valendo para ele. O que você faz? Pega o menor grau ali. Pega ele. Quem é o vértice que possui menor grau? Você sabe que tem um vértice que possui menor grau. E você sabe que o menor grau do grafo que é planar é menor ou igual a 5. Isso quer dizer que esse vértice ele vai ter no máximo 5 vizinhos. Escolhe esse vértice nesse gráfico que tem N vértices. Esse daqui é o vértice U. Você sabe que existe esse vértice, porque o gráfico é planar. Escolheu ele? Ok, remove ele do gráfico. Por que remover ele do gráfico? Você não quer colorir todo o gráfico? Sim, você quer. Mas você sabe que agora, quando você remove esse vértice do gráfico, você possui um grafo com n-1 vértices. Você não tem mais n, tem n-1. Sendo que, com n-1 vértices, a hipótese já vale. E o que quer dizer a hipótese já vale? Quer dizer que esse grafo ele é 6 colorível. Esse grafo que tem n-1 vértices, ele é 6 colorível. E por que você está fazendo isso? Porque você quer meio que aproveitar essa coloração. Então você sabe que ele existe uma 6 coloração. Tá bom. Tá aí a coloração, porque você sabe que da hipótese ele admite isso. Admite a 6 coloração. Agora você olha de volta o vértice U. Põe o vértice U de volta ali. Tá? O vértice U, a princípio, ele não está colorido, porque o que você coloriu foram todos os outros vértices. Nisso de você ter colorido todos os outros vértices, todos os vizinhos do U foram coloridos. E você sabe que U possui no máximo 5 vizinhos. Por quê? Foi dessa propriedade que você conseguiu encontrar esse cara, esse U. É o vértice que possui no máximo 5 vizinhos. E existe esse vértice que possui no máximo 5 vizinhos porque o grafo é planar. E o deltinha é no máximo 5. Então, esse vértice U tem no máximo 5 vizinhos. Então, no pior dos casos aí, você tem uma cor distinta para cada um desses seus vizinhos. Então, você utilizou já 5 cores para colorir os seus vizinhos. Agora, para esse daqui, você colore com a outra cor, porque você tem 6 cores para você colorir todo o grafo. Então, você consegue. Anteriormente, no grafo com n-1 vértices, que foi pela remoção desse vértice U, você tinha a 6 coloração. Aqui agora você vai continuar tendo, porque essa mesma sexta cor, ela não vai aparecer necessariamente nos vizinhos de U, porque você só utilizou 5 cores, no máximo. Então, sobrou uma ali para o U. Então, está aprovado. Todo o grafo aqui, ele é 6 colorível. Entendeu, Carlos? Sim, mas eu vou continuar estudando mais isso aí, porque, assim, eu achei ainda um pouco para mim, na minha cabeça, ainda está um pouco confuso ainda. Uma sugestão que eu dou é, para cada frase que tiver escrita, claro, assiste de novo o que eu estiver explicando, talvez melhore. Mas para cada coisa que está escrita no slide, tenta desenhar, ainda mais porque você está estudando teoria dos grafos. Teoria dos grafos o povo de combinatória, a gente adora estudar isso. Por quê? Claro, tem esses traquejos combinatórios de você conseguir aproveitar um resultado anterior ali, conseguir desenvolver, pensar numa técnica diferente de demonstração para aplicar e conseguir resolver o seu problema muito mais fácil. Mas também é legal porque você, em certo sentido, é visual. Você consegue desenhar pelo menos um caso, verifica se isso, então, fica mais próximo do seu entendimento, entendeu? É o que eu tento fazer. Isso, tenta desenhar. Cada frase nova que está escrita numa demonstração tem um porquê. Veja se isso que está aqui, essas frases, são justificadas adequadamente para você. Talvez você não seja, mas é porque eu tenho que pensar um pouco mais, tenho que desenhar um pouco mais, talvez, ou pergunta, né? O que essa frase é isso, né? Porque
a princípio toda ela está justificada, né, a argumentação. Mas tem coisa que às vezes vai um pouco mais rápido, né? Então, tenta fazer essas coisas aí, entendeu? Tá Em ótimo. relação ao 5 colorível, né, que é um outro teorema que tem também, é muito parecido com esse anterior, sendo que a técnica é um pouco diferente até, mas apesar disso ele tem uma similaridade grande. Bom, então, o primeiro é você conseguir garantir que o deltinha desse grafo ele é igual a 5, tá? Mas é garantir que o deltinha é igual a 5, sabendo que a hipótese de contradição que você tem inicialmente é que o grafo ele não seja 5 colorível. Então, por contradição, você assume que esse grafo não seja 5 colorível, tá? Mas a gente acabou de provar que o grafo ele é 6 colorível, né? Porque todo grafo planar é 6 colorível pelo resultado anterior. Então, aqui, todo grafo planar é 6 colorível. É incontestável, já está provado, pronto. Esse teorema a gente usa no resultado seguinte, nesse resultado daqui, tá? Porque você sabe que todo grafo planar é 6 colorível. Eu quero provar agora que também é 5 colorível. Mas assume por contradição que ele não seja 5 colorível. Se ele não é 5, é porque eu não consigo colorir com 5 cores. Mas eu consigo colorir com 6 cores, que foi o que eu falei no teorema anterior. Então você, bom, considera ele como sendo crítico. Então, toma esse grafo 6 crítico e a gente consegue fazer esse caso sem perda de generalidade por conta do que eu argumentei algo na aula 19. Eu falei um pouco disso. Do porquê, e muitas das vezes, a gente consegue simplificar, ou não simplificar, mas fazer a nossa prova baseada no grafo crítico. Por justamente de que, se não for crítico, é porque ele é subgrafo de algum outro que tem o mesmo número cromático. Então, considera um subgrafo desse subgrafo que você tem. Agora, é crítico? Bom, se for, já está valendo e é nele que você vai provar. Porque o número cromático do anterior é o mesmo do anterior. Porque você não está descendo, entendeu? É no crítico que você desce. Então, eu recomendo que vocês assistam essa aula 19, nesse momento que eu explico essa coisa mais detalhada. Só quero adiantar um pouco aqui, porque é uma aula de revisão para ser de todas as aulas, né? E não somente dessa aula aqui, tá? Mas, enfim, tomando esse grafo como sendo 6 crítico, porque 6 colorível a gente já sabe que ele é. Tá, suponha que ele seja 6 crítico aí. Então, o menor número de cores do grafo, ele é 6, e para todo subgrafo dele, o subgrafo é 5. Você diminui, né? Você diminui uma unidade aí. Ele é 5 colorível para todo subgrafo desse grafo G aí, que é planar. Então, dada essas coisas aí, a gente consegue, por meio dessas duas desigualdades, ter que o grafo possui o deltinha igual a 5. Tá? Então, o que a gente faz agora? Então, você sabe que tem um vértice de grau 5. É nele que você vai concentrar a sua demonstração. Tá? Então, ele possui um vértice de grau 5 e todo o grafo que sobrou pela remoção desse vértice V, que é o vértice que tem grau 5, é 5 colorível. Então, tudo que sobrou no grafo pela remoção desse vértice de grau 5 é 5 colorível. Bem parecido com o que a gente viu no teorema anterior. Sendo que lá a ideia era indutiva, né? Aqui é um contraditório. Então, vamos chegar aqui entendendo um pouquinho melhor isso, tá? Então, as 5 cores que você tem para colorir todo o seu grafo sem o vértice V, você sabe que necessariamente os vizinhos desse vértice usou cada um uma cor distinta. Cada uma dessas 5 cores. Porque o grafo, indo aqui até direto para o desenho, para um pouquinho mais rápido, porque o grafo todo, ele não é 5 colorível. Ele é 6.
Quando você removeu esse vértice aqui, o que sobrou, todo o grafo que sobrou é 5 colorível. Se alguma dessas 5 cores não foi usada para colorir os vizinhos do vértice que você removeu, então tem uma cor disponível dessas 5 que você pode utilizar para colorir o V. Então você estaria dizendo que o grafo é 5 colorível, mas você assumiu que o grafo é 6 colorível. Então, por conta disso, por exemplo, aqui de novo, vamos supor que esse amarelo não é, esse V2 não é vizinho desse V5, ou por conta de algum vizinho que tem aqui e tudo mais, mas enfim, vamos supor que tem como você aproveitar essa cor rosa clarinha aqui nesse vértice que está de cor amarela. Ou seja, então a cor amarela ela não é utilizada. Ou aqui que está mais perto, né? Esse aqui é um coral também. Então vamos supor que esses dois V1 e V2 puderam ter a mesma cor. Ou seja, você utilizou 5 cores para colorir todo o grafo, exceto esse vértice daqui, com 5 cores. Porém, aqui você utilizou 1, 2, 3, 4 cores. Você não utilizou todas as cores. Então, quer dizer que das 5 cores, você consegue pegar essa que você não utilizou nos vizinhos para colorir o V. Então, todo o grafo G seria 5 colorível, mas você está dizendo que o grafo não é 5 colorível. Então, você sabe que cada vizinho de V recebeu uma cor diferente. Por causa disso, que V teria que receber uma sexta cor aí. Mas não é assim que a gente vai fazer. Porque a gente vai conseguir dar um argumento um pouco melhor em relação a isso, que é estabelecer. Vou avançar um pouco aqui, vou explicando no desenho. Aqui. Que é de um caminho que tem no grafo após a remoção de V. Veja, você não está olhando o V ainda. Esse vértice está removido. Eu estou colocando aqui, mas ele não está. Pensa que ele não está. Você pega o subgrafo induzido por esse e esse, e você sabe que esse V tem 5 vizinhos. Dessa ordem que você tem dos vizinhos, para qualquer par deles, você sabe que tem que ter um caminho que vai de um e chega até o outro. Porque se não tivesse, você poderia aproveitar a mesma cor, tanto para esse quanto para esse, por exemplo. E alternar adequadamente isso. Então, tudo que era rosa vira amarelo, tudo que era amarelo vira rosa aqui. Então, o que implica V poder ser colorido com um rosa, por exemplo. Porque tem 2 vizinhos com amarelo. Então, um pouquinho por isso, você sabe que vai ter esse caminho daqui. Então, tendo essa certeza que eu acabei de falar, de ter esse caminho que você vai fazendo de V5 até V2, por exemplo, mas tem para todos os pares aqui. Mas vamos considerar esse daqui, já vale a nossa demonstração. Considerando esse caminho de V5 até V2, ou de V2 até V5, você sabe que o V1 necessariamente está entre o V5 e o V2, porque você estabeleceu meio que uma ordem dessa vizinhança aqui. Essas arestas aqui, ó, tanto esse caminho que tem aqui, quanto agora com o vértice V ali, esse percurso aqui, na verdade, forma uma curva de Jordan. Pode até dizer, forma um ciclo aí. E você sabe que necessariamente o V1 vai estar interno. Por quê? Você estabeleceu o V5 com o V2. Então, tem o V1 entre o V5 e o V2. Porque foi pela ordem de vizinhança que você estabeleceu. Esse cara está interno, esses dois aqui estão externos. E você sabe que, da mesma forma como tem caminho de V5 até V2, também tem caminho de V1 até V4. Tem caminho. Sendo que, porque senão os dois poderiam ter a mesma cor, se não tivesse esse caminho. E não passasse por V. E aí, o que implicar? Você ter aqui agora, necessariamente,
uma interseção de duas arestas aqui. Você sabe que vai ter, então, um cruzamento de arestas, o que vai implicar, porque está um interno à curva, outro externo à curva, vai implicar, então, no grafo não ser planar. Então, foi uma contradição, porque você disse que o grafo não era 5 colorível. Você disse que o grafo era 6 e não era 5. O menor número de cores você falou que era 6. Foi errado ter falado isso. Tá? Então, essa a demonstração. Claro, estou falando bem mais rápido. Na aula eu falo com mais detalhes e tudo mais, mas essa é a essência, tá? Essa é a essência da demonstração. Falei mais tempo do que eu queria aqui em relação a essa aula. Vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa das aulas anteriores que vocês não tenham entendido? Falem um pouco aí, por favor, que eu vou de acordo com o que vocês me pedirem. Ô, mestre, Fala, Leandro. só vou dar uma pergunta rapidinha. Você mostrou essa subdivisão de aresta ali um pouco antes, né? Aí na subdivisão a gente inclui sempre um vértice de grau 2, né? Aí eu Certo. fiquei com a dúvida, se eu pego um grafo genérico, é, digamos que ele seja planar, aí se eu sair ali removendo todos os vértices de grau 2, Só que é é, rapidinho, eu... Leandro. Desculpa. O que é isso? Hã? Ah, já? Ih, que beleza. Ó. Desculpa, Leandro, fala aí. Desculpa, fala aí. Volta tudo aí. Então, mestre, aí você mostrou a operação de subdivisão que a gente já até conhecido da outra avião, né? A gente Uhum. inclui o vértice sempre de grau 2, né? Dividindo a aresta, né? E ele vai ter grau 2 sim, por E, consequência, né? De você ter dessa aresta, adicionar um vértice no meio ali, né? No meio, de modo informal, né? Isso. certo. Aí eu fiquei imaginando, se eu pegar um grafo genérico Uhum. ali, qualquer, e digamos que ele fosse planar, se eu sair removendo tudo quanto é vértice de grau 2, eu vou continuar mantendo a planaridade do grafo? Ou se ele não fosse planar, eu saísse removendo tudo quanto é vértice de grau 2, eu continuava mantendo a não planaridade? Então, o que a gente faz aqui não é remover vértice de grau 2. Não é somente remover vértice de grau 2. O que é essa passagem, né? Daqui para cá, ou, perdão, daqui para cá, né? Sem essa coisa que eu tinha feito, tá? O que foi? Foi, além dessa remoção que você está dizendo, é você criar essa nova aresta aqui. Entendeu? Então não é somente uma remoção. Mas respondendo propriamente sua pergunta, sim. Se você tem um gráfico que é planar, quando você só remove coisas, você não está complicando nada em relação ao cruzamento das arestas, porque quando você remove vértice, você remove todas as arestas que incidiam nele. Então você não está criando nenhuma nova cruzamento de arestas. Entendeu? Quando você remove aresta, você também não gera nenhum outro cruzamento de aresta. Você só está removendo a aresta. Entendeu? Entendi. Na verdade, eu acho que eu queria perguntar, eu perguntei errado. Era isso, não é bem remover o vértice mesmo, não. Era essa operação aí mesmo, né? Um tipo contrário à subdivisão, né? Eu pegar o vértice, se eu tô com o vértice de grau 2, eu vou pegar ele vai ter dois O vizinhos, que, né? o que, o que, Eu o que, vou o remover ele e vou que- ligar os seus vizinhos. isso que é meio que o processo contrário, né? Você tem que ver se isso daqui que você está falando, esse vértice de grau 2, ele não veio, que implica justamente nesse caminho aqui, se ele não veio de uma subdivisão da aresta entre os extremos aqui. É isso que você tem que checar. Ah, certo. E aí a sua pergunta foi em relação a por que mantém a planaridade de alguém que já era planar? Não, a minha pergunta é se eu fizesse as operações assim, se eu ia manter a planaridade ou se ele não fosse planar e ia manter a não Isso, planaridade, né? se ele é planar,
então você vai manter ele planar. Por conta justamente de, ó, se ele era planar, então existia um caminho. Porque é nesse vibrador que você está olhando, né? E você está vendo se ele talvez não foi inserido ali por meio de uma subdivisão de aresta. Então, tinha um jeito de você sair de um extremo, chegar até outro extremo, passando por esse vértice intermediário, sem cruzar a aresta. Então, você vai continuar tendo, porque você vai ter o seguinte: ao invés de você vir para cá, você vai direto. E você pode ir direto do jeito que você quiser. Se era assim o jeito que fazia ser planar, tá bom, pode ser continuando assim, ó. Aqui, ó, é uma única aresta que sai daqui e vem para cá. Não precisa ter esse vértice aqui, entendeu? Mas é um pouco diferente. Não é isso que a gente faz, né? Porque o que a gente faz é, bom, você quer ver se um grafo ele é ou não é planar. Aí tenta ver se o subgrafo específico não é resultado de subdivisões de arestas aí. Se não for, então é porque bem provavelmente você consegue aí bem provavelmente não, com certeza. Com certeza você consegue uma representação plana desse gráfico. Sim, eu também cheguei nessa dúvida porque eu vi que o K33, o grau menor dele é 3, né? E, e o K5 é grau 5, né? O grau 4. É 4, né? Isso. Então aí eu fiquei mais pensando, se saísse removendo tudo, não, jamais mexeria neles. Se eu remover esse vértice de grau 2, assim, nessa maneira, né, ligando ao contrário, a subdivisão, eu jamais mexeria em estruturas do K33 e nem em estruturas do K5. Pensei assim, né? Então, uma coisa é o teorema o que diz o teorema de Kuratowski, né? Se G é planar, então G não contém subdivisão do K33 e nem do K5. E se G não contém subdivisão do K3, nem do K33, nem do K5, então G é planar. É um se somente se, né? Então, o que geralmente vai estar de pergunta, né? A dúvida que é qual? Pô, será que esse gráfico que eu estou olhando ele é planar? Então, você tem que olhar o lance da subdivisão. Então, você está correto em pensar nisso, em olhar, ver se tem como em algum subgrafo não ter sido resultado de alguma subdivisão de arestas aí. Entendeu? E o teorema Sim, é forte o suficiente para isso. Se você não encontrou, então o gráfico ele é planar. Se você encontrou, então, se existe uma subdivisão aí, então o grafo ele não é planar. Entendeu? entendi, show de bola. Porque até porque eu diminuí ele, pelo menos, removi um monte de coisa e diminuí ele um pouco mais fácil de Porque ver. Porque o não é que, fácil de ver aquele K33 ali não, naquele gráfico do. esse Esse aqui, nome né? dele. No, uma coisa que eu provei nessa aula 20 aqui, não estou falando agora, mas eu provei na aula, é, é o lado da. Número privado. É o lado da que diz que se G é planar, então G não contém o K33 e nem o K5 como subdivisão. Isso eu provei nessa aula. Agora, o contrário que eu não fiz. Precisava ter mais uma aula, pelo menos, só para falar disso. Só desse lado, entendeu? Entendeu? Para ficar fechadinho aí esse teorema. Entendeu? Bom, mas aí, gente. Tá claro, Leandro? Quer falar alguma coisa? Tem uma outra pergunta? Professor, Opa, falei, Cláudio. a minha única pergunta é a seguinte: eu andei procurando saber um pouco mais sobre a teoria de Ramsey. Eu queria mais saber assim. Eu vi até que tem umas. Eu achei só umas 3 ou 4, no máximo 4 aplicações. Mesmo assim, eu tentei ler, mas era muita coisa para ler, né? Uma, inclusive, é na área de redes.
Mas, assim, para tentar, de repente, se a gente quiser trabalhar nessa área de teoria de Ramsey, alguma coisa, qual a utilidade para isso? Porque eu não consegui enxergar assim, a utilidade da teoria. Mesmo com eu tendo achado esses exemplos que eu não consegui entender, né, da utilidade, e eu sei que tem muita coisa em aberto nessa parte da teoria de Ramsey, não é isso? Tem muita coisa em aberto. Então, teoria de Ramsey estudam muito pesquisadores que são de institutos de matemática. E matemática de uma linha que seja um pouco mais teórica mesmo, até mesmo problemas sem aplicação. É normal a gente estudar problemas que não tem nenhuma aplicação no mundo. É super normal isso acontecer. E teoria de Ramsey, muitos estudam com esse foco, entendeu? Simplesmente pela combinatória, tá? Então, inúmeros problemas, a motivação do próprio problema do artigo é esse. Então, é baseado um pouco do que se conhece da literatura nesse assunto, a gente pensa de tal forma um pouco diferente e consegue gerar algum resultado novo. Isso é muito interessante, teoricamente falando, entendeu? Então, pode ser que existem vários problemas que são assim, sem aplicação real. Pode ser que venha a ter em algum momento. Inúmeros problemas hoje, no passado não tinham aplicações e hoje vieram a ter. Voltando um pouco atrás no passado, em 1950 e pouco, 60 e pouco, desenvolveram um problema lá que era mais combinatório e tal. E era até engraçado, flipagem de panquecas, assim. É só pela combinatória. É saber o menor número de flipagens de panqueca que você faz para conseguir ter as panquecas em ordem direitinhas, em ordem, né, decrescente de baixo para cima, né? E inicialmente as panquecas estão em ordem lá, cada uma de tamanho diferente, né? Estão meio que desordenadas lá. E você só pode fazer flipagem, tá? Então você pega a espátula em qualquer lugar que você queira e meio que faz a flipagem. Fazer flipagem é inverter, é pegar aquele pedaço e inverte. Então, só fazendo isso. E aí a pergunta era saber qual é o menor, aliás, qual é o pior caso? Nem é qual é o menor número de flipagens, mas desses todos possíveis tipos de panqueca no início, qual seria o pior caso? Ou seja, aquela que vai me demandar o maior dos menores números de passos. Então você poderia fazer o menor número de flipagens para todos os tipos. Desses menores que você tem, pega o que deu o maior valor. Isso é o problema do diâmetro, inclusive. E diâmetro em grafos. Você pode até pensar com o que a gente viu no início do curso, que é o diâmetro de um grafo. Esse problema, a princípio, não tinha aplicação, não. Era pela combinatória e tal. Depois encontraram aplicação para redes, depois encontraram aplicação para biologia computacional, em relação a mutações genéticas que ocorrem na distância evolucionária entre as espécies. Então, e aí tem vários outros exemplos que são assim, né? Até mesmo o estudo de elipses, né? Que René Descartes estudava, enfim, e aí tem todo um estudo teórico de muito tempo anteriormente de saber que o movimento da Terra ao redor do Sol segue uma elipse. Então, tudo o lance de distância focal e coisas do tipo foram desenvolvidas antes e virou, olha só, tem aqui uma aplicação, encontramos algo que esse modelo se resolve bem esse problema, entendeu? Então, tem muita coisa que é assim mesmo. Então, para a teoria de Ramsey, para te falar a verdade, eu não conheço aplicações que sejam práticas. Conheço, sim, problemas que são teóricos e, pela motivação teórica, vale a pena estudar a teoria de Ramsey. E, por exemplo, para isso seria... Bom, olha como é interessante esse problema, né? Porque você está interessado em coisas que são opostas. Você está interessado em dizer grafos que possuem relações opostas, que possuem
cliques de tamanho K, independentes de tamanho L, para esse par KL que você ponha, né? E que qualquer grafo satisfaça isso. Tem clique de tamanho L, tem independente de tamanho, perdão, tem clique de tamanho K ou tem independente de tamanho L. Então você pode pensar no seguinte, bom, você quer que para qualquer grafo que exista com aquele tamanho R de KL, que é o menor número, né? Você vai ter satisfazendo clique de tamanho K ou independente de tamanho L. Para que você quer saber de que grafos que tenho certeza que ele tem clique de tamanho K ou independente de tamanho L? Pode ter aplicação. Por exemplo, uma coisa que me vem à cabeça a pensar é o seguinte: é de você ter uma certeza de que, bom, quando você tem cliques ou arestas no grafo que relacione conhecimentos de pessoas ou que tenha qualquer outro tipo de relação de objetos que possa vir a ter, qualquer grafo que você tente gerar aleatoriamente, e você tem muitos grafos que você pode ter, mas tenta gerar aleatoriamente qualquer grafo com esse tamanho R de KL. Você já tem de antemão uma certeza de um tamanho que ele vai ter, de uma característica que ele vai ter. Ele vai ter a clique de tamanho K ou independente de tamanho L. Isso pode vir a servir a diversos outros problemas. Talvez no próprio problema de encontrar clusters ou encontrar pedaços de uma rede que são completamente desconexas. São certezas que você tem que, quando você conhece o valor de um R de KL, você pode vir a aplicar em outros estudos, entendeu? Entendi. Então assim, para que serve isso? Às vezes você pode pensar nisso. E clusters são coisas interessantes. Ou objetos que também não são ligados de nenhuma forma também são interessantes. E quando você estuda grafos que você sabe que para qualquer um que você gere vai ter isso valendo, pô, isso é legal. E isso tem uma relevância. Entendeu? Sim, entendi. Eu reparei isso aí, que eles estão muito no campo, muita coisa. A maior, assim, acho que 99% é no campo teórico, né? Isso. Dessa teoria Então, de Ramos. estuda muita probabilidade. Aqui, eu poderia, na verdade, no curso, falar de outras coisas, né, em relação a grafos, né? Tem coisas que a gente estuda que são grafos aleatórios. Eu estou falando um pouco de grafos aleatórios porque realmente existe estudo disso. Grafos aleatórios. O que é isso? Existem vários modelos de grafos aleatórios. Inclusive, tem um que eu trabalho, que é GNP. Tá? GNP são os grafos que a gente chama grafos de Erdős-Rényi. Erdős foi um dos matemáticos que trabalhava com combinatória mais brilhante que a gente já teve. Ele, inclusive, é referência para grau de conhecimento das pessoas. Na academia tem assim, vamos supor que eu tenho um trabalho com Carlos, eu tenho um artigo com Carlos. Então, eu sou um vértice, Carlos é outro vértice, e aí, então, tem uma aresta entre a gente, porque a gente tem um artigo junto, entendeu? Então, você pode gerar o grafo dos pesquisadores. Então, eu tenho um trabalho com o professor Luiz Coada da UF. Então, nós somos vértices, eu tenho uma aresta de mim para ele e dele para mim. Eu tenho um artigo com o Leandro Santiago, outro professor da UF. Também tem uma aresta entre a gente. Mas eu não tenho um artigo, por exemplo, com Satoru. Não tenho. Então, não tem uma aresta entre a gente. Né? Mas então, tem aí nessa rede acadêmica um grafo bem grande. Existe esse grafo. E aí dizem que o centro desse grafo é Erdős. E aí as pessoas, eles têm, inclusive, número de Erdős, que é a distância de que você está no grafo de Erdős. Então, por exemplo, eu nunca trabalhei com Erdős. Erdős morreu há bastante tempo, mas eu tenho o número de Erdős 3, né? Então, você vê como... E Erdős, ele trabalhava com muita gente, por isso que ele tem o grafo. Voltou, né?
Tava vendo o roteador. Voltou. Então, aí tem isso, número de erros. Tem também no cinema Kevin Bacon, número de Kevin Bacon, porque dizem que Kevin Bacon fez filme com todo mundo. Aí tem lá, se você pesquisa Kevin Bacon Number, tem um site lá. Você pode pôr no Kevin Bacon Number. E aí ele vai pedir que você ponha qualquer pessoa, põe um ator qualquer aí, sei lá, Xuxa, vai aparecer lá a distância que ela está de Kevin Bacon. Então ela fez um filme e essa pessoa fez um filme com outra pessoa, fez um filme com Kevin Bacon, por exemplo, sabe? É tudo bem curto as distâncias assim. Mas enfim, modelos de grafos aleatórios ajudam muito nesse tipo de estudo, de você tentar formar um grafo que se aplica a conceitos de grafos grandes, sabe? Grafos da web, grafos de redes que tem muitos vértices, enfim. Grafos de Erdős-Reni, como eu estava falando, é um modelo de grafos que ele criou, né? O Erdős criou lá com o Reni. E aí, basicamente, você escolhe duas coisas, o N e o P. N é GNP, tá? Então, é um grafo G, N, P. N é o número de vértices e P é a probabilidade. O que é isso? Então, N é o número de vértices. Então, você põe lá, tá? Então, eu quero gerar um grafo G, 10, sei lá, 0,3, tá? Por exemplo. Ou 0,3, né? Só para não confundir. Então, vai ser um grafo com 10 vértices e, bom, para todo par de vértices, você vai gerar aleatoriamente a aresta com probabilidade apresentada aqui. Então, cada aresta ela vai existir não com certeza que você vai ter. Isso vai ser depois da geração. Mas para montar esse grafo, você joga o dado para o alto com probabilidade de 30% de ter aresta entre aquele par de vértices. Você faz isso para todos os pares de vértices. O grafo gerado é um grafo dessa classe GNP. Entendeu? E aí se estuda muita coisa com grafos aleatórios. Por exemplo, uma certeza que a gente tem uma prova disso, que quando você tende esse N aqui para infinito, qualquer GNP com P maior ou igual do que 0,3, a gente tem um teorema que diz que o grafo vai ser conexo. Acho que é 0,3 sim, tá? Mas é por volta disso, é um número baixo. A gente tem a certeza que o grafo vai ser conexo. Pô, legal. Então, tem várias coisas que estudam isso. E aí usam-se método probabilístico, usam-se coisas que envolvem probabilidade estatística bem fortemente. Bem legal. Entendeu? E aí, esse pessoal adora a teoria de Ramsey, porque por conta dessa própria aplicação matemática, dessa associação com probabilidade, com método probabilístico e coisas do tipo. E aqui a gente usa o método probabilístico até, né? Então, são coisas que a gente apresenta num curso de teoria dos grafos, igual eu fiz com vocês, mas existe uma infinidade de estudos aí feitos com números de Ramsey, tá? E problemas em aberto, vários problemas em aberto. Ótimo, professor. Foi bem esclarecedor. Daqui a pouco estou falando mais de curiosidade do que pontualmente de resultados aqui, né? Mas tem algo que vocês queiram que eu fale, querem que eu fale e tal? Eu tô satisfeito. Eu também. Eu tô revendo as aulas aí para preparar para a apresentação. Uhum. O Leandro ainda tá aí? Fala aí, Thiago, desculpa, você estava falando aí. Não tenho nenhuma dúvida pontual, não. Tá. Não querem que eu fale mais nada, assim, sei lá, Maria, Leandro? Por mim, também não tenho mais nada a perguntar, não, professor. É como o Thiago falou, eu tô revendo as aulas. Por enquanto, ainda tá indo. Se você quiser sugerir pra gente pesquisar, né, provas que a gente não viu em aula pra gente apresentar, se tiver alguma sugestão que você acha interessante. Cada tema? Tá. Eu até prefiro não falar muito, porque eu quero que vocês, né, tenham esse trabalho aí de literatura, essa revisão até no livro e tal, na lista.
inclusive, um pouco sobre isso eu lembrei agora, eu postei hoje as listas de coloração de vértices e de grafos planares. Então, olhem lá. Bom, eu posso tentar lembrar, acho que teve algum momento que eu até falei sobre isso. Não sei se você estava na aula, Thiago, mas teve alguma dessas aulas passadas aí que eu cheguei a comentar bem rapidamente por alto o que poderia ter de novo que vocês poderiam falar. Então, eu acho que eu falei o seguinte. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para lembrar um pouco os assuntos, né? O que a gente viu, hein? Quais são os pontos, né? Coloração de arestas. Daqui já foi para cliques com independentes, né? Isso. Depois teorema de Ramsey. Isso. Aí depois foi teoria Isso, teoria. de Ramsey. Depois foi coloração de vértices. Depois grafos planares já, né? Então foram esses 5 assuntos aqui, né? Então aqui foram 2 aulas, né? Só para repetir o que eu já tinha falado antes. 2 aulas aqui, uma aula aqui, uma aula aqui, 2 aulas aqui e uma aula aqui, né? Oh, perdão, 2 aulas, né? 2 aulas aqui. Tá legal. Beleza. Aí, deixa eu voltar aqui para o chat que eu não estava vendo. Bom, com isso, coloração de arestas. Tentar falar rapidamente o que eu lembro da aula, até para tentar sugerir algo que eu não tenha falado, né? Basicamente, coloração de arestas é em torno do teorema de Wisen, tá? Então, o principal resultado e o que eu diria, tudo que a gente fala é para chegar numa cereja do bolo, que é o teorema de Wisen, tá? Então, o principal aqui desse assunto é o teorema de Wisen. É claro que isso custou 2 aulas, né? Então, eu precisei provar várias coisas parciais aí para concluir o teorema de Wisen, que é até fácil de ser enunciado, né? É para dizer que o índice cromático, o índice cromático, ele está sempre entre deltão e deltão mais 1. Só para provar isso, né? O que tem aqui nesse assunto que eu não tenha falado? Por exemplo, isso que eu vou falar para a coloração de arestas, você pode transportar para qualquer outro problema que eu estiver falando aqui, tá? Que é o seguinte, tá bom. Para qual classe de grafo eu sei que ele tem o índice cromático, igual a deltão? A gente viu na aula, por exemplo, grafos bipartidos. Para grafos bipartidos, eu provei lá na aula que o índice cromático dele é igual a deltão, ele é classe 1. Isso é ser classe 1. Classe 2 está aqui, né? Deltão mais 1. Então, provei para bipartido. Mas será que tem outras classes de grafos que também não seja deltão? O índice cromático? Toda hora que eu falar índice cromático, eu acabo começando a falar número cromático, né? Perdão. Número cromático é para coloração de vértices, né? É o que. Que linha é índice cromático, tá? Então, provei para bipartido, mas, pô, tem várias outras classes de grafos aí. Será que vocês conseguem? Isso é algo diferente, algo que eu não falei. Vocês poderiam complementar, entendeu? Ou será que tem alguma classe que com certeza eu sei que é deltão mais 1? O índice... de novo, ia começar a falar número, né? Será que tem alguma classe que eu consigo argumentar que com certeza o índice cromático dele é igual a deltão mais 1? Qual é? Apresenta isso, entendeu? Fala disso. É uma coisa que é legal falar algo a mais de número de coloração de arestas, por exemplo. Uma outra coisa, um outro ponto, isso também não fica só nesse daqui, mas também para os outros, pode muito bem ser um complemento em relação à complexidade, a algoritmo mesmo. Não é um curso de algoritmos em grafos, mas tudo bem, é um complemento.
E aí você poderia falar, exibir um algoritmo de coloração para grafos não sei o que lá. E aí? Entendeu? Algo que seja mais concreto, talvez, enfim. Vocês podem complementar com várias coisas, né? Tá, isso foi para esse assunto aqui. Cliques e conjuntos independentes, o que foi o principal ali? Foi relacionar nessa única aula parâmetros do grafo, que são o menor tamanho do emparelhamento, certo? Com a cobertura de vértices, cobertura de arestas, são número do maior conjunto dependente. Foram essas quatro coisas que a gente viu, né? Emparelhamento, conjunto independente, cobertura de vértices, cobertura de arestas. Foram esses 4 parâmetros que a gente viu naquela aula. Foi uma aula até um pouco de revisão. Foi uma aula que a gente reviu o conteúdo de aulas anteriores, para aplicar ali até. Por exemplo, aula de emparelhamento, a gente reviu nela, porque tinham teoremas que foram utilizados dentro dessa aula aqui. Então, por exemplo, um teorema que a gente fez aqui foi o teorema de Koenig, né? Que se refere à igualdade entre 2 parâmetros aí. Então, vocês podem tentar explorar um pouco mais esse parâmetro, apresentar uma visão do teorema de Koenig, e às vezes um pouco por meio de um exemplo. Não é exemplo não, porque é bem aplicar o teorema, não. Mas estabelecer, eventualmente, outras classes de grafos que não sejam grafos bipartidos, que satisfazem, às vezes, não a igualdade de um parâmetro com o outro, mas é 1 a menos, 2 a menos. Como fica a relação de cobertura com emparelhamento para outras classes de grafos que não tenham sido as que eu apresentei no curso? Entendeu? Porque eu apresentei algumas aqui, mas foram várias em relação a grafos bipartidos. Ou árvores, por exemplo, também. Que é grafo bipartido, né? Que também é bipartido. Mas, enfim, tá claro? Então, complementar nesse sentido. Ver como é o estudo dessas desigualdades, dessa relação que existe desses 4 parâmetros para classes de gráficos que eu não tenho apresentado aqui na aula. É uma abordagem que vocês podem ter. Tá? Beleza? Tá bem. Para a teoria de Ramsey. Para a teoria de Ramsey, eu falei limites inferiores, limites superiores. Foi uma única aula também sobre esse assunto, que eu apresentei nessas 2 abordagens, né, nesses 2 tipos de limites aí. Teoremas, né, e prover esses teoremas lá. Falei de alguns resultados que estão em aberto também. Na tabelinha que eu apresentei, eu falei só, nesse daqui a gente não sabe e tal. Mas do anterior a gente sabe. Tem mais interrogações lá. Talvez uma coisa interessante aí seria rever essa literatura atualmente. Como é que está hoje esses números de Ramsey? O que a gente sabe a mais em relação a eles? Tem algo que eu não tenha falado e vocês encontraram? Provavelmente vai ter. Se vocês forem olhar, por exemplo, o capítulo que fala sobre isso no livro do Bond-Murt, tem um teorema lá que eu provei. E foi até um dos teoremas do meio da aula. Esse aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Teoria de Ramsey. Esse aqui. Esse aqui eu provei na aula, né? Mas se vocês forem olhar lá o livro do Bond-Murt, tem uma outra consequência que você consegue extrair desse resultado, que eu não falei.
Se o tamanho for par, se alguma coisa for par, então, na verdade, a gente sabe que o valor é isso daqui menos 1. É menor ou igual do que isso daqui menos 1. Então, é um complemento a mais, que eu não falei na aula. Então, apresenta esse argumento do porquê que quando você sabe um algo a mais, você consegue dizer um pouco mais também. Entendeu? É um exemplo de algo que vocês poderiam trazer de novo. Ou mesmo, inclusive também, de novo, não só ao que implica nesse assunto, nesse assunto de teoria de Ramsey, mas nos outros também, muitas das vezes o que vocês podem trazer pega um exercício do livro e resolve ele aqui, que não esteja na lista o gabarito, entendeu? Tem um monte de coisa nos livros aí que tá lá e eu não coloquei na lista. Então, vocês podem pôr. É uma outra coisa a mais aí também para vocês trazerem, entendeu? E exercício de lista, na verdade, é um teorema lá que é para ser provado que eles pedem. Geralmente é assim, né? Os exercícios do livro, né? Você tem lá, prove que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É um teorema. Você tem que provar ele. Então, traz a demonstração dele. Faz ele aqui com a gente, entendeu? É uma outra coisa. Mas isso o grupo todo, professor, ou uma pessoa do grupo provar um determinado teorema? Eu quero que vocês falem igualmente. Então, vocês... Tá. É o grupo todo, então, falar um determinado tipo de problema. Eu quero que seja bem dividido aí. Aí é com você. Se é você só que vai fazer a demonstração, mas aí outra pessoa vai falar de alguma outra parte para complementar, entendeu? Essa distribuição vocês que decidem. Eu só quero que vocês falem Tá, joia. igualmente com o mesmo nível de dificuldade aí das coisas, né? Também, assim, eu vou avaliar proporcionalmente, né? Então, tá? Tentem equilibrar isso aí. Em relação à coloração de vértices, aí é muito parecido com o que eu falei aqui de coloração de arestas. Eu falei rapidamente, né, de grafos... não, aí já entra em grafos planares, né? Mas, enfim, o principal dessas duas aulas aí também foi uma construção da primeira aula, resultados apareceram na primeira aula que eu utilizei muito sobre grafos críticos e coisa do tipo, para provar o teorema de Brooks. O teorema de Brooks, ele se refere o número cromático de um grafo qualquer é menor ou igual a deltão se G não for, né, diferente de grafo completo, ou G é diferente, né, G é diferente de grafo completo, e é diferente de ciclo ímpar. Né? Se G é diferente dessas duas coisas aqui, então você sabe que o número cromático do grafo é deltão, no máximo deltão. Bom, mas tem várias coisas em relação à coloração de vértices. Várias coisas que eu não falei na aula. Por exemplo, grafos perfeitos. Coloração de vértices. A gente usa na definição de grafos perfeitos a coloração de vértices. Então, tem muita coisa que é feita para coloração de vértices. Por exemplo, classes de grafos que a gente conhece o número cromático dele. O próprio entendimento desse lance de grafos perfeitos, baseado no parâmetro de coloração de vértices, não só para o grafo, mas também para os subgrafos deles. A clique, o que clique tem a ver com coloração de vértices? Também foram coisas que eu não falei. Você sabe que se você tem uma clique, o número cromático ali está claro para você qual é, né? É o número de vértices que tem naquela clique. Mas o que isso implica, então, na coloração de todo o grafo? É um limite inferior, então, no número cromático do grafo. Mas será que tem classes que batem exatamente nesse limite inferior? Não somente para o grafo, mas também para todo subgrafo do grafo. O número cromático é igual ao tamanho da maior clique do subgrafo? Os grafos que satisfazem isso são os grafos perfeitos. E aí você tem uma infinidade de coisas, uma série de coisas, classes de grafos enormes que você pode trabalhar em relação ao entendimento do número cromático desse grafo. Tá? Grafos planares, essa última parte. O que vocês poderiam fazer para grafos planares é falar um pouquinho
É claro, eu não quero que vocês... Aí vocês não vão conseguir provar. Mas, por exemplo, eu apresentei que grafo planar é 6 colorível. Eu apresentei que grafos planares são 5 coloríveis. Não provei o resultado que eu falei no início do curso, que é todo grafo planar é 4 colorível. Só que para provar esse resultado, eu não conseguiria fazer igual eu consegui fazer para 5 colorível, para 6 colorível. Não. A melhor demonstração que a gente tem disso até hoje é utilizando o auxílio do computador. Existiram mais de 80 mil casos a serem verificados como básicos para demonstração, para verificar que eles são 4 coloríveis e basicamente eles dão origem a qualquer outro grafo planar. E qualquer outro grafo planar você consegue meio que aproveitar essas seeds para conseguir colorir também. Então, é uma demonstração computacional. Tem, claro, a parte teórica, mas é uma demonstração que usa o aparato computacional. É a primeira demonstração na matemática que a gente tem isso. Então, vocês podem trazer um pouco sobre isso. Não, claro, vocês não vão nem, às vezes, entender rapidamente assim essa técnica propriamente, mas trazer um pouco de melhorias que teve no decorrer dos anos, dessa demonstração, essa análise de casos, entendeu? Às vezes, para grafos planares, você consegue resolver algum problema que para grafos em geral você não consegue, e aí vocês podem tentar associar. Bom, coloração de vértices para grafos planares, eu sei que é 4 colorível. Não sei qual é o menor número de cores, pode ser que seja 3, pode ser que seja 4 e tal, pode ser que seja 2 também, mas só até já sei determinar, porque é bipartido. Mas, enfim, tem outros problemas aí também. Não é somente coloração que se estuda com grafos planares. Tem problemas de grafos hamiltonianos, quer saber se o grafo planar é hamiltoniano. E aí, será que consegue alguma coisa? Ou se você restringe um pouco mais a classe, planar, hamiltoniano, e aí ele satisfaz alguma outra propriedade. Ou não, perdão, ele é planar, ele tem o deltão no máximo um valor específico, ou sei lá, ele é cúbico, ele é planar, ele é cúbico, todo vértice tem grau 3, e além disso ele satisfaz alguma outra coisa. Será que ele é hamiltoniano? Existem vários problemas assim que se estuda nessa área, tá? Eu sei que vocês têm pouco tempo, mas por isso que eu peço que vocês, até lá, até eu sortear, estejam mais ou menos prontos para qualquer ponto que cair. Eu sei que vocês têm pouco tempo também, mas foi algo que eu recomendei desde o início. Tentem já preparar um resumo, para se tiver que cair na hora, beleza, eu já tenho um molde pronto do que eu tenho que falar. Vou complementar uma coisa ou outra e tal, pesquisar uma coisa de algo novo para trazer, tá? Isso em um dia, né? Mas é isso que eu espero de vocês. Um lugar onde vocês podem encontrar muita referência de coisas novas para trazer é esse site aqui, www.graphclasses.org. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Tem um site maneirinho aqui. graphclasses.org. Isso. Então, esse site aí, eu falei deles, eu acho, para vocês no início do curso. Não lembro se eu falei. Eu acho que eu falei sim. Mas, enfim, esse site, na verdade, ele é uma rica enciclopédia sobre várias coisas que existem em teoria dos grafos, inclusive que a gente estuda hoje. E ele se mantém atualizado em certo nível de atualização aí. Então, por exemplo, vocês pondo na página inicial, vocês vão ver Classic Classes, Classes by Definition, Problems, Parameters. Então, por exemplo, classes de grafos. Tá bom, ó, tem bipartido aí, ó, mas tem várias outras, tá vendo? Cografo, perfeito, intervalo e tudo mais. Por exemplo, vou até abrir aqui, né? Vou entrar aqui para vocês verem aqui na tela. Tá? Então, aqui. Vou abrir aqui, por exemplo, e você pode escrever aqui também, tá? Caso tenha alguma classe que você conheça, queira pesquisar, mas ela não está aqui, porque aqui só são algumas, muito poucas, né? Você pode escrever aqui, ele vai apresentar uma lista de classes que se relacionam com sua busca.
Então, por exemplo, sei lá, vou botar cografo. É uma classe de grafos. Tá? Aqui tem a definição dela, da classe. Tá? Vou até voltar, vou pôr uma outra aqui. Planar. Aqui é a definição de grafo planar. O grafo é planar se ele pode ser, né, imerso no plano, sem cruzamento das arestas. Isso é um grafo planar. É a definição. Olha a equivalência. Essa classe dos grafos planares, ela é equivalente a essa classe aqui dita como cone, dita como triangle, contact, tal, e tem várias outras que ela é equivalente. A definição é diferente. Então, por exemplo, se você vier aqui, Genus, então você vê que a definição é diferente, mas são equivalentes, herdam essa mesma propriedade, tá? E aí você tem um mapa disso. Não, aqui não é um mapa não, tá? Enfim, classe complementar, tá, deixa eu voltar para o planar lá. O que é o complemento de um grafo planar? O que é isso? É o grafo complementar dessa classe, né? E também tem o estudo dela. Várias propriedades para grafos cujo complemento é planar. Não implica dele ser planar, né? O complemento, mas você tem vários estudos nisso aí também. Você tem vários estudos para várias coisas em grafos, a verdade é essa. Classes que se relacionam, tá? Que tem alguma certa relação de propriedades, tá? Tem números aqui. Isso daqui é muito interessante, que é o mapa de inclusão. Ele só meio que pega um pedacinho, olha só. Planar, tá? Então, toda árvore é planar. É um pouco dessa relação. Aqui ficou meio que feio, né? Porque, deixa eu tentar voltar alguma outra aqui. Deixa eu voltar no cografo mesmo. O cografo tem essa definição aqui, que tem vários jeitos equivalentes de se definir. Tá vendo? Então, ó, o G é cografo se segue uma dessas condições aqui, né? Que são equivalentes, são condições equivalentes de se definir um cografo. Tá. Não, o que eu quero é a inclusão. Cadê? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Todo grafo de threshold é cografo. Todo cografo é grafo de Meinel. E todo grafo de Meinel é perfeito. Então, todo cografo é perfeito, sabe? Então, você vê que com essa relação das classes de grafos, você consegue tirar várias consequências. Porque, olha só, uma coisa é você entender as classes. Aqui estão as suas definições. Relação com outras classes, inclusão em relação à caracterização, a propriedades que são comuns e tal. Mas você tem outra coisa aqui embaixo que é bem legal, ó, que são os parâmetros, que são os problemas que existem, tá? Então, por exemplo, ó, problemas aqui. Coloração. O que é isso? É um problema. Por quê? Qual é? Aqui você põe aqui, ó. Você tem um problema computacional. O problema computacional tem que ter entrada e saída, a pergunta, né? Então, você tem a entrada que é um grafo, tá? É um grafo que já está na classe. Você já sabe que o grafo ele é cografo aqui nesse exemplo. E aí você pergunta, caramba. Qual é a pergunta? É saber se o grafo tem o número cromático menor ou igual a 3. Esse é o problema da 3 coloração. É saber se o menor número de cores é menor ou igual a 3. O problema da 4 coloração é saber se o menor número de cores é menor ou igual a 4, e assim por diante. Tá? Esse problema aqui, se você tem na entrada gráfico, você já sabe que ele é cografo, você consegue resolver em tempo linear. E ele está me dizendo isso, né? E ainda tem, ele me diz ainda qual é o artigo que fala isso, ó. Então, você fala aqui um pouquinho mais sobre ele. Então, aqui ele fala até sobre a complexidade que é fazer isso. E tem a referência, ó. Então, tá nesse artigo aqui. Você pode clicar lá, ó. Ele vai por aqui, vai te jogar para uma outra página que tem a referência que prova isso. 2010. Tá vendo? Então, só uma pontinha de coisas que tem nesse site. Ele é excelente. Em relação a problemas, em relação a parâmetros, vocês veem, ó. Eu falei de alguns parâmetros ao longo do curso, né? Mas olha o tanto de parâmetro que existe em grafos que a gente pode estudar. Ó, maximum matching. Eu falei de emparelhamento máximo, né? Falei de conjunto dominante, eu não falei. Mas eu falei de vertex cover, ó, de cobertura de vértices. Eu falei de alguns outros, mas vejam como tem inúmeros parâmetros.
Então, voltando até um pouco aqui, nessa aula aqui, né, de cliques e conjuntos dependentes, eu falei de alguns parâmetros. Emparelhamento, conjunto dependente, cobertura de vértices, cobertura de arestas, foram esses 4. Podem falar de mais, é um complemento também, falar de outros parâmetros que tem. Dá uma olhada em alguns aqui, ó, o que é, por exemplo, conjunto dominante, o que é isso? Parece com algum parâmetro que eu falei? Dá uma pesquisada sobre isso, entendeu? É interessante. É muito interessante, na verdade. Tá? Bom, é isso. Acho que eu já falei um pouquinho respondendo a sua pergunta, né, Thiago? Sim, sim. É. Tá, então, bom, acho que é isso. Acho que eu consegui. Na verdade, eu espero que vocês me tragam as coisas, né? Então, tanto que eu não quis falar exatamente algo pontual, porque vocês têm que. Mas vão pensando sobre isso que eu tô falando. E já meio que tentem preparar isso, que é um bom estudo para vocês, mesmo que não caia um. Não caiu teoria de Ramo C para mim, legal. Tá bom, mas, pô, mas eu quero que você tenha esse momento agora de entendimento um pouco sobre esse assunto, mesmo que o seu ponto seja outro aqui, entendeu? Mas estudem isso, tá? Para todos esses pontos. Só são 5, né? Claro, também faço a revisão lá que eu pedi, né? Beleza? Beleza. Então tá. Ótimo. Você vai liberar que horas? Domingo, né? Mas que horas você tem essa? Vou fazer isso logo pela manhã. Pra vocês Tá terem um ótimo. tempo um pouco maior, Show, show. tá? Beleza. Eu só tenho domingo. Eita. Tá bom. Então tá. Vou encerrar aqui, tá? Tá Ok. bem. Tchau, tchau então, gente. Ok. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.